Na semana passada, a gente começou uma série de mensagens, de 5 mensagens, em que a gente comemora 507 anos da Reforma Protestante. Por que isso? Porque a gente está no mês de outubro, e no dia 31 de outubro foi o dia em que o Martinho Lutero, um monge da Igreja Católica, ele afixou as 95 teses dele numa pequena igreja na Alemanha, e deu início então a um movimento de retorno às Escrituras, e um movimento onde a igreja começou, onde muitas pessoas que pertenciam à Igreja Católica começaram a buscar de fato serem mais fiéis à palavra. E por isso que a gente nesse mês de outubro comemora esses 507 anos da Reforma Protestante. E a gente está falando nessa série de 5 pregações, 5 domingos, sobre os 5 solas. E por isso que esse mês é tão especial para a gente. Hoje eu vou precisar muito da atenção de todos, tá bom? Vai ser um pouco mais denso, eu acho, assim, do que costuma ser. Quando eu trago mensagem aqui, vamos ter alguns slides aqui que eu acho que podem ajudar a gente, mas eu peço para que, eu sei que é difícil, o cansaço bate, mas que a gente possa se lembrar que a gente está diante da palavra de Deus, como foi falado aqui, como foi cantado aqui. A gente não está aqui aleatoriamente, por um mero costume, porque alguém obrigou a gente a estar aqui. Se a gente estivesse aqui por obrigação, a gente, na verdade, poderia estar fazendo outras coisas. Então, que nesse momento a gente se lembre que é Deus falando, através da sua palavra, ao meu coração primeiramente, obviamente, porque de nenhuma forma a pessoa que traz a mensagem aqui é superior, em nenhum sentido. Então, que a gente esteja atento, né? E por conta disso, a gente vai estar fazendo, por conta disso que eu acabei de falar, né? Por conta da gente estar nesse meio da reforma, a gente vai estar fazendo essa comemoração, tratando desses 5 solas, que são esses aí que vão aparecer agora, né, na tela, que são sola gratia, né, somente a graça, sola fide, somente a fé, sola Christus, sola Scriptura e soli Deo glória, ou seja, somente a Deus seja dada a glória. Mas o que isso significa, afinal? Né? O que significam esses 5 solas aí? Eles são um resumo, a gente pode dizer que eles são um resumo daquilo que os reformadores defenderam, ou seja, uma síntese daquilo que esses homens que estavam dentro da Igreja Católica e que perceberam alguns erros que estavam sendo cometidos, é um resumo daquilo que eles defenderam a partir da palavra de Deus. Então a gente pode dizer que eles são uma resposta para essa pergunta aí: como nós podemos ser salvos? A resposta para essa pergunta, a gente pode dizer que ela consiste nesses 5 solas. E a gente pode dizer que, pode passar, João, nós somos salvos somente pela graça, pode passar. Essa graça é somente de Cristo, ou seja, somente Jesus pode nos conceder essa graça, pode passar. E ela só vem pela fé, pode passar. E somente a Escritura, ou seja, somente a Bíblia, a palavra de Deus, é capaz de nos revelar isso. E o objetivo final disso tudo é que a glória por isso tudo seja dada a Deus. E por que esse assunto importa? A gente pode parecer algo meio falar de história, falar de algo meio acadêmico talvez, mas por que fala disso? Porque isso está intimamente ligado à doutrina da salvação. Ou seja, pensar sobre esse assunto é pensar a respeito de como a gente é salvo, é pensar a respeito de como Deus alcança a gente. Ou seja, não uma mera questão de aprendizado, uma mera questão de curiosidade. Não, a gente está tratando de um assunto aqui que é um assunto de vida ou morte. Porque crer em um Deus falso, crer em um bezerro de ouro, em um ídolo, implica em nós sermos condenados. E isso realmente é algo sério. E é interessante que, estudando esse assunto, eu estava ouvindo um bispo católico falando sobre isso, e ele dizia que não se comemora a Reforma Protestante. A gente aqui nesse mês, como eu falei no início, está comemorando os 507 anos da Reforma Protestante, e esse bispo falava que não se comemora a Reforma Protestante porque não se comemora pecado, não se comemora divisão dentro da igreja, não se comemora heresia. Ou seja, perante a Igreja Católica, nós, evangélicos, protestantes, somos até hoje realmente considerados hereges, e por isso que esse assunto é um assunto que permanece atual até os dias de hoje.
Então, no último domingo, a gente iniciou essa pequena série falando sobre sola escritura. O pastor Michael falou aqui sobre esse que é o... Pode passar. Sobre esse assunto que é o somente a escritura. De forma resumida aqui, só para a gente relembrar o que ele falou, o que os reformadores, que foram esses homens que buscaram retornar aquilo que a escritura ensina e buscaram de alguma forma purificar as diversas coisas que foram acrescentadas pela liderança da Igreja Católica na época dele, o que eles defenderam com sola escritura? Foi que somente a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e inerrante. Para a Igreja Católica, porém, isso é considerado um grave erro. Por que isso é considerado um grave erro? Porque para eles, apesar da Bíblia ser a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus não é somente a Bíblia. A palavra de Deus não é somente a Bíblia, como a gente pode ver nisso aí, nessa comparação. No catolicismo romano, e é importante a gente entender isso aqui, porque a gente entende contra o que Lutero e os demais reformadores estavam se opondo. No catolicismo romano, a palavra de Deus é a Sagrada Escritura, mas não somente a Sagrada Escritura, mas a Sagrada Tradição também e o Sagrado Magistério. Eles acreditam nessas duas outras fontes de revelação de Deus. E a Sagrada Tradição seria a Bíblia não escrita, aquilo que Deus revelou para os santos do passado, mas que não foi registrado. E o Sagrado Magistério, que é o terceiro ponto ali, seria a interpretação correta da Escritura, o ensinamento construído pela liderança da Igreja Católica, ou seja, a interpretação autorizada, a interpretação correta da Escritura, somente pode ser dada pelo Papa e pelos seus bispos, vão ensinar eles. E isso é o Sagrado Magistério, essa interpretação correta, esse ensinamento construído pela liderança da Igreja ao longo dos séculos. Pode passar. E por isso que eles consideram um sério problema esse princípio da reforma que se chama livre exame das Escrituras. Livre exame das Escrituras. E o que diz esse princípio que foi ensinado na reforma, na verdade, que foi redescoberto na reforma? Que não pertence somente aos papas e aos bispos a interpretação correta da palavra de Deus, mas a qualquer crente com o auxílio do Espírito Santo de Deus. E é isso que esse slide fala. Qualquer pessoa tem o direito e até o dever de examinar sob iluminação do Espírito Santo, ou seja, sob o auxílio do Espírito Santo. A gente não lê a Bíblia de forma aleatória, de forma totalmente humana, na força do nosso braço. Mas a gente sempre, antes de ler a palavra de Deus, a gente tem que rogar a Deus que nos auxilie por meio do Espírito Santo para que a gente compreenda a palavra dele. Então qualquer pessoa tem o direito e até o dever de examinar, debaixo da iluminação do Espírito Santo, por si mesma, se o ensino da igreja está de acordo com as Escrituras. E aqui eu coloquei em vermelho, ele ficou um pouco apagado, mas diz o seguinte: óbvio que isso não significa ignorar a sabedoria dada por Deus no passado, por meio dos credos, catecismos e confissões que estão de acordo com a Bíblia. Ou seja, a gente, aqui nessa igreja, a gente tem falado sobre isso, sobre a importância da gente ser balizado por credos, catecismos e confissões, que são documentos que nos ajudam a enxergar a Escritura de uma forma correta. Não é que a gente esteja desprezando isso como protestante, como evangélico, mas é que a gente entende que esses documentos, os credos, catecismos e confissões, eles são norma normatizada. Ou seja, eles são para determinadas denominações, como a Igreja Presbiteriana, por exemplo, que são nossos irmãos também, mas pensam diferente em relação a alguns pontos. A confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé que rege a igreja deles, ela é regra para eles, mas ela é norma para eles, mas ela não é uma norma infalível, ela é uma norma normatizada, ou seja, ela está sujeita ao crivo da Escritura, ao crivo da Bíblia, da Palavra de Deus. E é isso que a gente crê, no livro de exame das Escrituras. E em contrapartida, o que a gente vê ali? De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 100, diz o seguinte: o cargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus foi confiado unicamente ao magistério da Igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Então, vale ressaltar que isso aqui foi uma breve revisão do que foi falado na semana passada, o sola escritura, mas vale ressaltar que esses 5 solas, eles não foram usados originalmente todos juntos durante a Reforma. É possível a gente achar
em alguns escritos de reformadores daquela época, o sola escritura, o sola fide e o sola gratia, ou seja, somente a escritura, somente a fé e somente a graça. Mas somente Cristo e somente a Deus a glória são posteriores. Mas, obviamente que isso não quer dizer que os 5 solas não foram defendidos pelos reformadores. Eu só estou trazendo isso aqui a título de dar clareza para nós aqui. Isso não quer dizer que eles não foram defendidos, os 5 solas, pelos reformadores, mas sim que, dessa forma como a gente conhece, os 5 solas, eles foram organizados muito mais tarde, depois, somente no século XX. Mas apesar disso, é fato que eles são a espinha dorsal do ensino reformado, ou seja, daquilo que os reformadores ensinaram. Dito isso, então, tendo feito essa revisão do sola escritura, ou seja, somente a escritura, vamos hoje para o segundo sola, que é o solos Christus, ou seja, somente Cristo. E antes de eu fazer isso aqui, antes de eu começar essa parte que propriamente é o tema de hoje, eu quero apenas orar, porque acabou que eu comecei aqui meio apressado e esqueci de orar. Então vamos orar. Pai, por mais que eu já tenha iniciado aqui, Pai, o que tenha a ser falado essa noite, Deus, te pedimos, ó Pai, o teu auxílio nessa noite, para que o teu Espírito esteja trazendo compreensão, Senhor, para nós. Que nós possamos, Senhor, compreender aquilo contra o que os reformadores se opuseram, que possamos dessa forma também valorizar, Pai, como o Senhor, na sua providência bondosa, preservou, Senhor, esses ensinos e fez com que pudessem ser redescobertos, Pai. Assim como já ocorreu outras vezes no momento, na história da redenção, como por exemplo no reinado do rei Josias, em que ele redescobriu, Pai, quão longe eles estavam do Senhor. E também o Senhor, na tua providência graciosa, Pai, permitiu que homens se opusessem a um sistema tão grandioso, Pai, para que redescobrissem, Senhor, a tua palavra e pudessem traduzi-la, Senhor, para uma linguagem do povo, de forma que homens e mulheres pudessem não ser enganados, Pai, mas pudessem crer no Senhor, conhecer a Ti, da forma como o Senhor se revela a nós. Então, Senhor, que nesse momento o Senhor ilumine nossas mentes, que o Teu Espírito esteja nos dando entendimento, Pai. Que por trás disso tudo possamos compreender que o Teu Evangelho, Senhor, é o fundamento, Pai, que sustenta tudo isso. Então, Pai, que nós possamos nessa noite ter convicção dos nossos pecados e convicção da necessidade que temos do Teu Filho Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Amém. Então, a gente iniciando propriamente dito o tema de hoje, que é o solos Christus, ou seja, somente Cristo. O que significa, então, somente Cristo? Solos Christus significa que somente Jesus salva. De uma forma bem simples é isso. Solos Christus, somente Jesus Cristo é o nosso mediador, somente Ele salva. Solos Christus nos ensina que Jesus é suficiente. Amém? Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. E a gente vai entender melhor isso. Somente Ele se coloca entre nós e o Pai como mediador, como nosso supremo sumo sacerdote. Ele sozinho é amoroso o suficiente para nos compreender, para compreender as nossas fraquezas e interceder por nós diante do Pai. É sobre isso que trata o solos Christus. Então, tendo dito isso, vamos ao texto, o nosso texto base de hoje, Salmo 103. Pode passar aí. Conforme eu falei, o segundo solo que a gente vai tratar hoje, solos Christus. Pode deixar no anterior. Então a gente vai ler esse texto que é o Salmo 103, e os irmãos vão ver que hoje vai ser um pouco diferente. Eu não vou expor esse texto, a gente vai ler Salmo 103, os versos 13 e 14, mas ele vai ser a nossa inspiração para tudo que a gente vai ouvir aqui. Portanto, essa vai ser a base da nossa reflexão, esse texto. Salmo 103, a gente vai ler os versos 13 e 14. O verso 13 diz assim: como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Vou ler mais uma vez. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Bem, irmãos, ao estudar sobre esse assunto me veio o seguinte pensamento: nós devemos valorizar mais a nossa fé. Eu vou dar um exemplo aqui.
Imagine que chega alguém aqui na nossa igreja agora, que não conheça a EBBC e que vê toda essa estrutura aqui, um terreno próprio da igreja, um prédio construído, né, com uma estrutura sólida, certo? Cadeiras confortáveis, ventiladores, toda a estrutura necessária para que a gente possa cultuar a Deus. Essa pessoa chega e às vezes não tem noção do que aquilo que parece normal para ela custou para ficar daquele jeito. Então, por exemplo, irmão Odeci, irmão Silas, irmão Paulo, irmãos que já estão aqui há muito tempo e que conhecem o que custou, eles sabem o preço que foi pago para que isso esteja aqui do jeito que está hoje. E a menos que esses que são mais antigos, que estão aqui há mais tempo, expliquem tudo o que custou para a igreja estar desse jeito, essa pessoa não vai compreender o valor dessas coisas. A pessoa não vai ter noção disso. Nós valorizamos muito mais algo quando a gente se lembra o quanto tivemos que lutar para ter aquilo. Não é verdade? Às vezes a gente tem um filho e a gente teve uma infância muito pobre, mas a gente conseguiu, pela graça de Deus, ter uma profissão e a gente tem condição de, no café da manhã, dar um pão com queijo para o filho, com presunto. E ele, desde cedo, de 1, 2 anos, ele já come queijo com presunto, iogurte, ovo frito com bacon. Para aquela criança aquilo pode parecer normal, mas você, como pai, sabe o que custou aquilo e como que é difícil chegar no mercado e botar meia dúzia de sacolas no mercado e dar R$150, que é a realidade que a gente vive hoje. Mas a criança muitas das vezes não tem essa noção. O que eu quero dizer com isso? Que nós às vezes não valorizamos muito a nossa fé, a fé evangélica, porque a gente não tem noção de onde nós estávamos e de onde poderíamos ainda estar. Quando entendemos o que a igreja ensinava na época da reforma, lá 507 anos atrás, nós passamos a valorizar muito mais o esforço dele, não só do Lutero, mas dos outros reformadores, por retornarem a essa doutrina. E aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Esses homens foram pecadores. Somente quem não pecou foi Cristo. Todos esses homens que nos inspiram na história da igreja foram tão depravados quanto qualquer outro homem, porque a Bíblia diz em Romanos 3 de forma muito clara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a gente fala aqui desses homens, não querendo dar glória para eles, mas dando glória ao Deus bendito que agiu por meio da vida deles. Então, só fazer esse parênteses aqui para que a gente tenha isso em mente, esse pano de fundo em mente, que a gente fala desses homens que foram bênção na vida da igreja, mas a gente de nenhuma maneira a gente está idolatrando ou adorando esses homens, mas a gente entende e dá valor ao que Deus fez por meio da vida desses homens. E mais importante do que isso, nós damos glórias a Deus. Mais importante do que entender o que eles fizeram, a gente entende o que Deus fez por meio da vida deles. Porque na sua providência Ele concedeu que isso acontecesse. Porque se não fosse a mão do Senhor conduzindo esse movimento, certamente Ele não teria ido para frente. Sem dúvidas, isso foi uma obra de Deus. E quando eu estava me preparando para essa pregação, inclusive eu vi um filme que até recomendo aos irmãos, de 1953, 71 anos atrás, chamado Martinho Lutero, o nome do filme. É um filme em preto e branco muito interessante e que ele mostra um pouco da realidade que era naquela época, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala de solos cristos, é importante a gente entender o que a Igreja Católica cria e o que ela crê até hoje a respeito do papel de Maria. A respeito do papel de Maria na obra da salvação. Vamos ver então alguns textos extraídos todos de fontes católicas. Pode passar? O primeiro texto, como a gente pode observar, diz o seguinte. Peço aos irmãos que estejam bem atentos. A grandeza de Deus e a miséria humana são motivos suficientes para recorrer à medianeira de todas as graças. Para chegar até Deus, segundo São Bernardo e São Boaventura, temos que subir 3 degraus. O primeiro, que está mais perto de nós e mais conforme a nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo. E o terceiro é Deus Pai. Para ir a Jesus é preciso ir a Maria. Ela é a nossa medianeira de intercessão. Para ir ao Eterno Pai é preciso ir a Jesus, nosso medianeiro de redenção. O que vemos aqui é uma espécie de escada, então. O ensino é que nós precisamos nos achegar primeiro a Maria, para depois chegar a Jesus.
e por último, chegarmos a Deus. Vamos ver então outro texto que diz o seguinte: digamos, pois, abertamente com São Bernardo, que temos necessidade de um mediador junto do mesmo medianeiro, e que Maria Santíssima é a pessoa mais capaz de desempenhar essa função caridosa. Foi por ela que nos veio Jesus Cristo. É por ela que devemos ir a Ele. Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo, nosso Deus, por causa da sua grandeza infinita ou da nossa miséria, ou ainda dos nossos pecados, imploremos ousadamente o auxílio e a intercessão de Maria, nossa mãe. Mais uma vez aqui fica claro o ensino de Maria como importante agente na nossa reconciliação com Deus. Porém, eu não quero aqui, irmãos, de forma alguma, e que isso fique claro, fazer um espantalho do catolicismo romano, até porque eu não gosto e nós não gostamos quando é feito um espantalho a respeito da nossa fé, quando é deturpada a forma como nós cremos para que seja criticada a nossa doutrina. Eu não quero de forma alguma fazer isso, dizendo que o ensino católico despreza de forma tão descarada a pessoa de Cristo. Precisamos ser honestos com o que eles creem, olhar para a sua doutrina de forma aberta. De fato, eles aparentemente valorizam a pessoa de Jesus, como podemos ver nesse outro trecho que diz o seguinte: essa mediação de Maria, que permanece pelos séculos até a consumação eterna de todos os eleitos, não exclui a mediação de Cristo, mas antes é um caminho mais fácil para chegar até o Filho, nosso único mediador junto ao Pai. Ou então outro texto, dessa vez do Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 970, que diz, ou seja, um documento, esse Catecismo da Igreja Católica é um documento oficial da Igreja Católica, que diz: a função maternal de Maria para com os homens de modo algum ofusca ou diminui a mediação única de Cristo, mas antes manifesta a sua eficácia. Ou ainda essa outra citação, pode passar, que diz, também do Catecismo da Igreja Católica, um documento oficial: depois de elevada ao céu, está falando de Maria aqui, não abandonou essa missão salvadora, mas com sua multiforme intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro e medianeira. Mas isto se entende de maneira que nada tire nem acrescente a dignidade e eficácia do único mediador, que é Cristo. Percebam como é, no mínimo, contraditório e confuso o ensino. De um lado, eles não podem negar escancaradamente que Cristo é o único mediador, pois senão estariam negando textos como, por exemplo, 1 Timóteo 2, verso 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E eles não estariam negando só esse texto, mas diversos outros textos da Escritura que deixam isso absolutamente claro, que o único mediador que nós temos é Cristo. Mas contraditoriamente eles dão um destaque distorcido e exagerado à pessoa de Maria. Os irmãos conseguem perceber a sutileza do engano? Como a coisa é delicada, é sutil. Apesar de não negar descaradamente Cristo como o único mediador, apesar de não negar escancaradamente Cristo como o único mediador, eles fazem isso de fato, mas fazem de uma forma elaborada, fazem um malabarismo teológico para fundamentar a crença de que precisamos de Maria como nossa mãe, advogada e auxiliadora para que sejamos salvos. Segundo essa visão, Cristo não é absolutamente suficiente para a nossa salvação. Segundo essa visão, Cristo não é absolutamente suficiente para a nossa salvação. E a grande questão é que a supremacia não é dada a Cristo. Esse é o ponto aqui. A supremacia não é dada à pessoa de Cristo somente, sendo que toda a Bíblia dá ênfase não a Maria ou aos santos, mas ao Messias. Somente o seu sacrifício nos livra da condenação. Somente Ele é nosso advogado e nenhum outro. E a gente pode ver isso no texto de 1 João 2,1, que diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo, o justo. Os profetas falaram de Jesus. Cristo é o centro da Bíblia. Vejamos dois outros textos da Escritura. João 5,39, que diz, e aqui eu estou querendo enfatizar como que toda a Escritura diz respeito a Cristo, a ênfase está na pessoa de Cristo. O texto diz, João 5,39, o próprio Senhor Jesus falando com os fariseus: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, as Escrituras testificam de Cristo. A ênfase está toda depositada sobre a pessoa bendita de Cristo. Ou então o texto de João 12,41, que diz, Isaías disse isso, e aqui o apóstolo João falando, porque viu a glória dele e falou a respeito dele, de Jesus. Ou seja, Isaías viu a glória do Messias, falou a respeito do Messias, que é Cristo, o nosso Senhor bendito. Diante disso tudo, nós percebemos que, apesar de toda a sofisticada argumentação teológica, a doutrina católico-romana distorce a Escritura, não tanto ao retirar partes delas, mas ao acrescentar, ao adicionar coisas que a Escritura não ensina. Fala o que a Bíblia não fala e deixa de falar o que a Bíblia enfatiza. Pois bem, vimos o contexto por trás do solos Christus, do somente Cristo, relacionado com os erros do catolicismo romano. Mas a obra aqui um grande parênteses. No nosso meio protestante evangélico, nós também temos pecado igualmente os católicos. Afinal, nós também somos pecadores e devemos ser vigilantes. Não somos melhores. Precisamos ser vigilantes. E nós temos pecado. Um exemplo disso, crente achando que o pastor tem mais unção. Uma coisa assim meio mística, assim meio esotérica até. Achando que o pastor tem mais a presença de Deus, tem um acesso mais facilitado, mais privilegiado à presença de Deus. Achando que a oração do pastor é mais forte, que vale mais. E aqui eu não falo isso de forma alguma com raiva ou... Eu mesmo já tive a experiência de andar mais de 30 quilômetros para ir buscar a oração de uma irmãzinha de poder da época, né? Lá em 2010 mais ou menos, porque estava precisando. Já fiz isso. Crente achando que tem que estar debaixo da cobertura espiritual do pastor. Isso é um misticismo que não existe na Bíblia. Não existe. É claro que Deus distribui responsabilidades e dons, sim, na sua igreja, e é claro que a liderança da igreja tem uma grande responsabilidade e também um privilégio. Sim, eu não estou negando o quão especial é você ser um pastor. A própria palavra de Deus fala que quem almeja ser pastor, grande coisa almeja, ou seja, o ministério pastoral, o ministério da palavra, é algo nobre. Mas isso não quer dizer que o pastor tenha algum acesso facilitado a Deus, de forma alguma. Isso a gente vê no nosso meio. Mas nós não podemos nos esquecer justamente isso, que os líderes também pecam e precisam de Cristo. Nós somos plenamente ouvidos pelo nosso Pai, pela mediação de Cristo, e não pela mediação de qualquer outro pastor. É Cristo que intercede por nós. Ele é o nosso supremo sumo sacerdote, Cristo, e Ele está ao nosso alcance. Foi por isso que Ele falou: o reino de Deus está próximo a vocês, está ao alcance de vocês. E no Antigo Testamento, se a gente for olhar para o livro de Deuteronômio, quando a lei estava sendo dada, tem uma parte que fala, não me lembro, não vou saber citar ao pé da letra aqui, mas fala assim: não digam que vocês vão ter que subir aos céus para conseguir alcançar esses mandamentos, que essa palavra está longe demais para vocês. Essa palavra está perto de vocês, está ao alcance de vocês. E quando a palavra bendita, o verbo eterno de Deus se fez carne, Ele se colocou ao nosso alcance, e por isso Ele disse: o reino de Deus está próximo. Deus é próximo a nós. Isso é motivo de alegria para a gente. Somente Cristo, Ele é suficiente, Ele é eterno. A gente não precisa de galgar uma escada, porque Cristo é mais, de alguma forma, mais... Deus é muito rigoroso, Cristo é um pouco menos, e Maria é um pouco menos, a gente pode conseguir. Não. Cristo é eterno, é misericordioso, é doce. Mas a gente tem pecado nesse sentido. Eu espero que se tem alguém aqui que crê em algum tipo de misticismo desse, de unção pastoral, oração de poder, alguma coisa nesse sentido, sai daqui sabendo que essa ideia não é bíblica. Não existe algum tipo de privilégio diferenciado. Então fecha esse parênteses aqui
E prossigo dizendo que até aqui a gente viu a gravidade do problema, que é nós adicionarmos mediadores, a gente colocar pessoas ou santos que fiquem entre nós e Cristo. A gente viu que isso é um problema, mas é importante a gente também se perguntar qual é a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Pode passar. Qual é a raiz do problema? Essa pergunta aí. Por que o ser humano tem tanta dificuldade em crer que Cristo é suficiente para a nossa salvação? Bem, a gente pode... Som. Qual é a raiz do problema, então? A gente pode dizer que o coração do problema é o problema do coração. Ou seja, qual é o centro do problema? Qual é a raiz? Qual é o coração do problema? É o problema do coração. Nós temos uma enorme dificuldade de enxergar, como eu acabei de falar, a ternura e a bondade de Deus. Por isso nós vamos a Maria e vamos aos santos. E nós pecamos muitas das vezes de forma semelhante aos católicos. E aqui eu abro outro parênteses, eu não estou falando aqui da doutrina católica de forma alguma, que isso fique claro, de forma alguma para criar qualquer tipo de pensamento de nós contra eles, que isso fique claro aqui, que ninguém distorça o que eu estou falando aqui. A nossa postura como cristãos deve ser sempre uma postura terna, uma postura de ternura, de paciência, de bondade, uma postura de se colocar com relação àqueles que se opõem à nossa fé de uma forma mansa e humilde, nunca achando que nós somos melhores do que ninguém, mas nós estamos submissos à verdade, à palavra de Deus, e por isso nós precisamos falar, mas sempre falar em amor. Mas voltando ao que eu estava falando sobre o problema do coração, o coração do problema sendo o problema do coração, nós pecamos de forma semelhante, porque ainda que não crendo em Maria como nossa intercessora, nós cremos no nosso braço, a gente crê na força do nosso braço, cremos que o nosso bom desempenho vai salvar a gente crê, ainda que a gente não sistematize isso na nossa mente, ou ainda que a gente não verbalize isso, a gente acaba crendo nisso. Facilmente a gente cai no pecado de não confiar na bondade e no amor de Deus. Essa é a raiz do problema. Nós esquecemos que Deus é Pai. A gente se esquece que Deus é um Pai bondoso, como a gente leu aqui no Salmo 103. Por que os católicos recorrem a Maria? Porque ela aparentemente é mais terna, como eu acabei de falar. Ela aparentemente é mais doce, mais gentil. Parece que ela é mais acessível. Parece que ela compreende melhor a gente. E isso mostra a nossa incapacidade de olhar para Cristo e ver a bondade de Cristo, a compaixão de Cristo, a sua graça, a vida que Ele viveu como a nossa, homem de dores, que se identificou com a gente, que sofreu como nós. Irmãos, precisamos estar atentos para não cairmos nesse erro de esquecer da paternidade de Deus. E aqui eu volto ao nosso texto base, que agora vai fazer todo sentido, que é o Salmo 103, o texto que a gente leu. Vamos ler todos juntos, em voz alta? Verso 3, vamos lá. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém e amém. Pode passar. E por isso também, o subtema dessa mensagem que eu acabei no início não falando, mas a mensagem é Solos Cristos, que é o segundo solo que a gente está tratando hoje, e o subtema, Cristo, nosso único e bondoso mediador. Por isso esse tema. Irmãos, Deus não é um carrasco. Muitas das vezes a gente fala sobre a ira de Deus, que um dia vai ser derramada, e isso é verdade. Deus é um Deus santo. A gente leu aqui no início, no Salmo 24, quem pode se achegar diante do Senhor? Aquele que tem coração e mãos puras. A Bíblia fala sobre pureza de coração, mãos limpas. Quem é assim, irmão? Quem é puro de coração, de fato? Ninguém. E foi justamente isso que atordoou Martinho Lutero. Ele olhava para a Escritura e ele não sentia paz. Ele falava: os meus pecados, as indulgências não vão me dar o perdão. É loucura eu pensar que comprar, naquela época se vendia as indulgências, um documento assinado pelo Papa concedendo perdão. Ele
cria nisso, ele não cria que isso iria justificá-lo, livrá-lo da sua culpa. E muitas das vezes a gente fica muito com essa ênfase e a gente esquece de que Deus é Pai. Deus é justo juiz, sim. A gente tem que temer a Deus, sim. Um dia Ele vai derramar sua ira, a gente vai prestar contas. Mas enquanto a gente está vivo, a gente tem acesso a Deus por meio de Cristo. Cristão, e aqui eu falo a cada um de nós, jamais duvide da bondade de Deus. Ele te deu seu Filho, como não te dará também com Ele todas as demais coisas? Ele já te deu tudo. Você não precisa de nenhum outro intermediário, a não ser Cristo. O Senhor é tão bom que Ele não apenas nos cobra que sejamos santos, mas Ele também nos dá os meios para que sejamos santos. Pode passar? Deus dá aquilo que Ele ordena. Essa frase de Agostinho diz isso: toda a minha esperança baseia-se na grandeza da tua misericórdia. E aqui a parte que eu quero destacar: concede-me o que ordenas, e ordena o que quiseres. Ou seja, Deus nos ordena o que Ele quer, porque somente Ele é livre, totalmente livre. Só que ao mesmo tempo que Ele nos ordena, Ele nos concede aquilo que Ele ordena. Ele ordena que sejamos santos, mas Ele nos capacita a sermos santos, porque Ele é um Deus bondoso, que sabe o que é padecer. Ele nos toma pela mão. Foi Ele que nos chamou, nos justificou, nos santifica, e é Ele que vai nos glorificar. Foi isso que a gente cantou aqui, não foi? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Quem é que vai pegar a nossa mão para que a gente possa cantar como um outro hino? E por fim vou descansar salvo além do rio. Quem que vai nos levar a outra margem do rio seguros? É Cristo. Portanto, não duvidemos da bondade de Deus. Quando o seu filho estiver doente, e aqui eu falo para cada um, mas falo para mim também, porque é a palavra de Deus que está falando. Quando o seu filho estiver doente, não pense no seu íntimo assim: será que Deus tem compaixão do meu filho? Sim, Ele tem. Ele tem. Quando você olhar para o mundo com todo o seu horror, miséria, injustiça, não pense: será que Deus não se importa com essas pessoas que sofrem tanto? Ontem eu estava pensando sobre a escravidão, a partir de um filme. Não sei se alguém aqui já viu, chamado 12 anos de escravidão. Ele conta a história de um homem que foi sequestrado nos Estados Unidos, no século XIX, 1800 alguma coisa, na época que a escravidão ainda acontecia lá. E ele passou, resumidamente, ele era um homem livre, mas ele passou 12 anos como escravo. E o filme mostra toda a realidade da escravidão. Que coisa terrível, terrível, que filme pesado, um dos filmes mais pesados que eu já vi. A história da humanidade é marcada por essas coisas: escravidão, guerra, ódio, injustiça. A gente vendo a causa do órfão, da viúva, sem ser defendida. Aqueles que deveriam servir ao povo, servindo aos seus próprios interesses, e ninguém é preso, ninguém paga pelos males que faz. E diante disso, será que Deus não se importa? Sim, Ele se importa. A gente não pode perder isso de vista, jamais, nunca, irmãos. Sim, Ele se importa, tanto que mandou o seu Filho para nos salvar. E mais, muitas vezes, você mesmo será o meio para mostrar que Ele se importa, quando estender a mão para quem precisa. Afinal, fomos salvos para as boas obras. Efésios fala isso, deixa isso bem claro. Somos salvos pela graça mediante a fé para as boas obras. No verso 9 do capítulo 2 vai dizer isso. Meu irmão, quando você pecar, não pense: será que Deus vai me aceitar depois desse pecado tão grave? Eu acho que não. Não pense isso. Muitas vezes nós pecamos e aí deixamos de orar, deixamos de buscar arrependimento porque achamos que não tem mais jeito para mim, já era. Deixamos de ir para a igreja, de buscar comunhão. Nos perguntamos internamente assim: será que Deus vai me receber de novo? Sim, Ele vai. Precisamos lembrar que Deus nos ama em Cristo. E o que isso quer dizer? No nosso melhor ou no nosso pior dia, nós dependemos igualmente da justiça de Cristo. Deus não nos ama mais quando nós estamos num dia melhor, num dia de maior busca a Ele. E Ele não nos ama menos num dia em que a gente peca, porque o amor dele por nós está em Cristo, mediado
pelo nosso bendito Salvador Jesus. E para concluir, eu deixo aqui, pode passar, 2 pontos aí. Primeiro, valorize a sã doutrina. É a primeira aplicação que eu deixo. Ou seja, devemos valorizar o culto bíblico. A gente fala muito aqui sobre culto, sobre liturgia, sobre uma adoração correta. Isso não é picuinhos. Isso não é preciosismo para tentar. Não. A gente tem que ser honesto com a Escritura. A gente não pode fingir que a Escritura diz uma coisa e mas aí vem mais ou menos. Uma vez eu escutei de um amigo assim falando, cara, teu problema é que é muito radical. A virtude está no meio. A virtude está no caminho do meio. Entendeu? Tipo, você não tem que levar a Bíblia tão a sério assim. Você tem que ver, tipo assim, meio que fazer o bem ali para as pessoas, tentar ser o melhor que você puder, né? Não ser uma pessoa meio chata, tentar se entregar pelos outros. Não precisa levar tão a sério assim, não, esse negócio de Bíblia. Não, a gente tem que levar a Bíblia a sério, sim. Valorizar o culto bíblico, valorizar a palavra de Deus, valorizar a nossa tradição protestante e reformada. Não para a glória desses homens, mas para a glória de Deus. Porque custou muito caro para chegarmos até aqui. Lembra o exemplo que eu falei? Imagina se chega alguém aqui agora e assim, não dá nenhum valor. Imagina se chega uma pessoa mal educada assim, começa a botar chiclete debaixo da cadeira, assim, começa a jogar lixo no chão. O que o seu Silas ia pensar? O que uma pessoa que está aqui há muito tempo, caramba, isso custou. Isso não deve ser tratado assim. Tem um contexto por trás disso. Que a gente também valorize isso. O que nos custou para a gente chegar até aqui. Vejam onde ainda nós poderíamos estar. Nas trevas. Ensinamentos falsos. Portanto, ao cantar como a gente canta aqui diversas vezes, só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção. E nenhum outro, somente em Jesus. Faça isso então com muita alegria quando você cantar isso. E lembre-se de que por trás disso você está cantando. Ou seja, o pano de fundo por trás dessa letra é o seguinte: não em qualquer outro intercessor, mas somente em Jesus eu encontrei esperança. Pois Ele é um Pai de amor, a quem eu posso me achegar, sem necessidade de um terceiro. E a segunda aplicação, nunca duvide da bondade de Deus. Isso aqui é para mim, muito profundamente para mim. Porque eu muitas das vezes tenho justamente essa tendência de pensar muito em Deus como um juiz, mas me esquecer que Deus é um Pai bondoso. E ser pai tem me ajudado nisso. E que fique claro aqui também que eu não estou de forma alguma falando para que a gente trate a graça de uma forma irresponsável. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, vai dizer o livro de Provérbios. Nós não podemos pegar essa graça e entender como se ela fosse algo barato. Deus vai me perdoar, Deus é um Pai bondoso. E nesse filme do Lutero, ele tem uma cena interessante, que ele vê um bêbado, totalmente jogado, entregue ao vício lá. Aí o Lutero chega para ele assim, o padre Lutero, né? E aí ele, Martinho Lutero, e aí, não sei o que, tudo bêbado lá. Aí ele fala assim, que situação é essa, cara? Como é que você está assim e tal? E ele fala assim, aqui ó, todos os meus pecados estão perdoados. Indulgência plenária. Um documento comprado que dizia que todos os pecados dele estavam perdoados. De nenhuma forma é isso que eu estou falando aqui quando eu digo que Deus é Pai. Que isso fique claro. Mas ao mesmo tempo nunca duvide da bondade de Deus. Porque Ele se lembra que nós somos pó. Apesar de nós merecermos a ira de Deus por sermos maus, nós temos um Deus grande em misericórdia, em amor, em ternura, em doçura. Nenhum outro mediador é mais acessível. Ele é o único mediador e Ele está perto de nós. Como diz um hino antigo, em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Essa é uma verdade maravilhosa para nós. Ele sofreu como nós, em tudo foi tentado, portanto Ele sabe o que é ser humano. Não precisamos de qualquer mediador para nos achegar àquele que é o nosso Pai. Temos completo acesso ao Pai pela perfeita mediação de Cristo. Amém? Irmãos, diante disso, que o Senhor nos conceda que nós creamos nele, confiemos nele e somente nele, em seu amor, em sua graça. Quando nós cairmos, porque nós vamos cair, porque nós somos pecadores, nós somos falhos,
Que a gente possa se lembrar que o Senhor sabe que nós somos pó, como diz esse salmo que a gente leu. Como um pai que se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Que assim o Senhor nos abençoe para que a gente viva essa vida. Vamos orar. Querido Deus, eterno e bom pastor das nossas almas, te damos graças, Pai, pela Tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque na Tua providência o Senhor concedeu, não somente na Reforma Protestante, mas em diversos outros momentos da história da Tua igreja, que homens pecadores como nós se voltassem para a Tua revelação, para a Tua palavra, para nós, e pudessem reenxergar e redescobrir aquilo que o Senhor já tinha revelado. Obrigado, Pai, porque somos fruto disso. Somos fruto da Tua bondosa providência, de forma que hoje temos a Tua palavra em português, compreensível em diversas linguagens. Glórias ao Senhor por isso, Pai, porque não estamos sem instrução, não estamos tateando no escuro, Pai. Obrigado porque temos o supremo sumo sacerdote, Teu Filho bendito que intercede por nós, homem de dores que padeceu e que viveu uma vida perfeita e que nos concede tudo aquilo que nós precisamos para perseverar, Pai, nesse caminho da fé. Senhor, nós somos pecadores, Pai, somos falhos, muito falhos. Portanto, tenha misericórdia de nós, Pai, de cada um de nós aqui, de mim e de cada um dos meus irmãos aqui, daqueles que nos visitam também. Que fique claro que nós somos pecadores e carecemos da Tua graça, Pai. De que nada que podemos fazer pode fazer com que sejamos salvos. De que a força do nosso próprio braço, as obras de caridade não podem nos salvar, mas que o Senhor já providenciou a nossa salvação em Cristo, por meio da obra perfeita dele, que fez propiciação pelos nossos pecados, que tornou o Senhor propício a nós, favorável a nós. Obrigado, Senhor, porque somos justificados em Cristo. O escrito de dívida que era contrário a nós é cancelado na obra do Teu Filho, no sangue derramado, Pai. Obrigado por isso, Pai. Ó Senhor, nos ensina a percebermos que no nosso pior dia nós precisamos nos voltar para Ti, assim como aquele filho pródigo que se viu num estado de miséria e se voltou esperando, Senhor, alcançar a misericórdia, e o seu pai deu. E o Senhor ensina aquilo para mostrar que o Senhor é um Pai bondoso e perfeito que nos estende o Teu braço de amor, Pai. Senhor, grava essas verdades no nosso coração, Senhor, e nos conceda que perseveremos até o fim, para a glória do Teu nome e para a nossa alegria e bem. Em nome de Jesus, Teu Filho bendito, que nós oramos. Amém.